Agora, a terceirização, ela permite que essa relação, que ela é bilateral, ela vire um triângulo. De que forma que isso acontece? Eu vou fazer um contrato com uma empresa, necessariamente uma pessoa jurídica, para que ela contrate essa força produtiva, este trabalhador. Então, eu vou fazer essa ponte aqui com essa empresa e esta empresa vai contratar este trabalhador que vai prestar os serviços para a empresa. E como que funciona cada linha deste triângulo? Bom, quando eu for negociar com essa empresa, o meu contrato com ela tem um caráter civil. E o que eu estou pactuando com essa empresa, ela não tem o condão de vincular a terceiros. Então, esse é um ponto muito importante aqui da gente destacar. Então, eu posso combinar com essa empresa, por exemplo, a quantidade de empregados que vão prestar esse serviço para mim. Posso combinar qual que é o valor que eu vou pagar para essa empresa prestar esses serviços. Posso combinar qual vai ser o objeto deste contrato, né? E inclusive, é um dos requisitos de validade do contrato de terceirização, que tem que ter isso tudo muito bem delimitado. E é muito importante também, no momento que eu estou fazendo este contrato com a empresa, verificar se ela é uma empresa que é solvente, que ela é sólida no mercado, sob pena, inclusive, deste contrato aqui de terceirização, posteriormente causar prejuízo para quem está contratando, se não contratar da forma correta. Então, depois que eu estipulei todas essas questões com a empresa vai procurar ali os empregados que vão atender de forma satisfatória aqui essa minha empresa e vai realizar um contrato de trabalho, regime CLT, diretamente com estes empregados. E aí vai ter o contrato de trabalho entre essa empresa, que vai ser a terceirizada, com o trabalhador, mas o trabalhador ele vai prestar os serviços na minha sede, no local, na minha empresa. Por exemplo, Marinho, só para eu acho que tem um exemplo que é até daqui que eu acho que vale a pena ilustrar. Eu moro num condomínio, a gente está aqui gravando num condomínio. E aí, o nosso condomínio contratou uma empresa para o pessoal da limpeza e conservação, né? Então, assim, o contrato do condomínio com essa empresa é um contrato civil, de prestação de serviço. Mas os funcionários dessa empresa que prestam serviço limpando o condomínio não são funcionários do condomínio, são funcionários dessa empresa terceirizada, não é isso? É esse o exemplo? Exato, essa é uma das formas de terceirização. Esta é uma terceirização que a gente vê do meio, é uma terceirização do objeto meio, não do objeto fim. Por quê? Porque aqui no condomínio, a função desse condomínio é gerir ali o condomínio, dar uma condição de vida melhor para os condôminos e tudo mais. Então, a finalidade aqui dessa pessoa que presta o serviço de limpeza, de conservação, até de segurança também, de fazer a limpeza e de tornar o local seguro. Não necessariamente, não entra na atividade fim do condomínio, entendeu? Então, essa é uma terceirização da atividade meio. Desde antes da reforma trabalhista, a terceirização da atividade meio ela já era permitida. E antes não era permitida a terceirização da atividade fim. Vamos citar um exemplo, por exemplo, dos bancos, né? Nós temos ali as pessoas que fazem um atendimento telefônico. Atendimento telefônico é a atividade meio. Mas a partir do momento que esses atendentes passam a vender, por exemplo, produtos do banco, como seguro, fazem abertura de conta, isso já entra na atividade fim do banco. Então, isso antes da reforma trabalhista não era permitido, era considerado uma terceirização ilícita. A partir da reforma trabalhista que aconteceu ali no final do ano de 2017, a terceirização da atividade fim, ela passa a ser permitida e ali naquele final de ano, de 2017, início de 2018, ainda existia muita insegurança, ainda tinham algumas decisões judiciais condenando a atividade fim, mas isso foi pacificado depois que teve uma decisão do STF sedimentando a possibilidade, dando segurança ao empresariado para que ele pudesse fazer a contratação de empregados terceirizados para a atividade fim da empresa. Excelente. Era até uma pergunta que eu ia te fazer, se atualmente era lícita ou não essa terceirização. Mas, ok, acho que ficou muito claro o que é a terceirização. E qual que é a diferença da
pejotização, que as pessoas acham que é a mesma coisa. Tem até ministro falando que é a mesma, fazendo essa confusão, né? Acho que vale a pena a gente esclarecer. Exato. Então a gente viu que a terceirização é um triângulo. A pejotização, como o próprio nome diz, é quando uma empresa contrata outra empresa para prestar esses serviços, que é o que acontece muitas vezes com advogados, médicos, profissionais liberais. Só que o que está acontecendo? Apesar de ser permitido, ser legal a contratação PJ para também outra pessoa jurídica, está sendo utilizada essa possibilidade para cometer fraudes trabalhistas, desvirtuar a finalidade ali desse tipo de contratação. Então, quando a pejotização ela é válida, ela é permitida, ela é legal, porém, quando ela tem o intuito de retirar direitos trabalhistas, de fraudar estes direitos, ela passa a ser uma fraude trabalhista passível ali de condenação à Justiça do Trabalho. E quando que isso vai acontecer? Bom, normalmente quando um contrato é feito entre profissionais liberais, ambos participam deste contrato, dando sugestões sobre essas cláusulas que não vão beneficiar apenas uma das partes, mas ambas. Então, é um contrato que tem essa discussão, ele não é um contrato de adesão, né? Não é um contrato que vai chegar para este profissional e falar, é isso aqui, você tem que assinar, senão você não vai prestar esse serviço. Então, tem um poder de discussão de ambas as partes. Além disso, não pode ser um contrato que, por exemplo, você vai estipular, que vai preencher todos os requisitos ali do vínculo de emprego. Como, por exemplo, você vai pagar uma remuneração, um salário mascarado de remuneração, você vai colocar uma jornada de trabalho pré-definida, ele vai ter que acatar suas ordens, então vai ter que cumprir ali não só uma jornada de horário, mas a jornada semanal, vai ter que trabalhar, por exemplo, de segunda a sexta, no horário pré-definido, de 9 às 18, e presente também a pessoalidade, você não vai exigir dele, você vai exigir que ele cumpra este contrato pessoalmente, sem poder subcontratar, enviar outra pessoa no lugar dele. Então, quando preenche todos esses requisitos previstos ali no artigo 2º e 3º da CLT, pode vir a ser configurado um vínculo de emprego. Por mais que seja lícito esse tipo de contrato, quando ele tem essa intenção de mascarar uma relação de emprego, quando está presente todos esses requisitos aqui que eu falei, pode ser configurado o vínculo empregatício, e aí isso aí vai ser questionado através de uma ação trabalhista, né? E pode vir a condenação ao pagamento de todas essas verbas trabalhistas durante todo o período efetivamente trabalhado. Eu acho excelente essa sua colocação, doutora Marina, porque muita gente acha, mas existe um contrato, né? Tanto o tomador de serviço quanto o prestador de serviço assinaram e anuíram com aquele contrato. Mas, em que pese haja o contrato, se você tiver todos os requisitos ali do vínculo trabalhista, vai se configurar o vínculo trabalhista a partir de uma decisão da Justiça do Trabalho, e aí todas as despesas trabalhistas, as custas trabalhistas terão que ser pagas, né? A ideia é essa. Sim. Né?